Boa noite, gente. Um prazer enorme, uma grande alegria estar aqui com vocês. Que todos nós tenhamos um encontro muito harmonioso, muito feliz, tá? Então, muito obrigada. E é com muito prazer que também trazemos Luir, essa pessoa maravilhosa que é a Claudete, uma profissional super experiente, com muito conhecimento para trocar com a gente, trazendo esse tema, que é um tema, ao mesmo tempo que é um conhecimento já muito, né? Mas aqui no Brasil, a gente não tem tanto, não ouve e não tem tanto conhecimento. Então, é um prazer estar com a Claudete aqui dividindo essa informação com a gente dessa forma tão generosa. E o Instituto Evoluir traz com todo o seu conhecimento, né, da área, honrando todas as áreas, para trazer e honrar essa área do corpo, é que a Claudete traz esse tema essa noite. A gente sabe, dentro da visão integral, da importância de se trabalhar o corpo, né, da importância de ter esse olhar conjunto do ser humano, em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões, e ela trazendo esse tema que vai falar de uma parte muito importante, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia e das dificuldades de contato físico e das dificuldades também de exercício físico. Então, honrando essa parte do corpo, é que a Claudete vai falar um pouquinho para a gente, né, se apresentar, falando da sua experiência com essa área da eutonia e trazendo aí uma proposta para a gente. Vamos lá, Claudete? Bom, gente, muito boa noite para todos, né? Como eu falei, é uma honra estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho das minhas experiências aí eutônicas e também as minhas experiências com o corpo, né? Porque a minha formação primeiro veio com a dança e depois eu fui me aprimorando aí entrando nesse conhecimento mais biomecânico, mesmo anatômico, que foi com a educação física. E depois veio a eutonia, né? Eu diria assim que a eutonia foi um casamento perfeito, né? Que juntou tanto a dança, que trabalha com uma sutileza e uma sensibilidade muito grande, e a educação física, que potencializa, né? Diversos movimentos no esporte, nas destrezas, e na atividade, né? Como um todo, na atividade física. E a eutonia, ela tem esse olhar mais integral, né, para o ser. Então, a eutonia, ela traz realmente o humano para o humano. Ela humaniza o humano. Então, aqui eu tenho, assim, uma experiência com a área corporal já há mais de 30 anos. E sempre sou uma aluna. Eu acho que a gente tem sempre que se considerar nesse papel de aluna, né? O conhecimento, ele é infinito. E cada vez que eu ensino os meus alunos, eu falo que eu mais aprendo do que ensino. Então, eu já trabalhei em diversos lugares, tanto com dança quanto com a eutonia, nas universidades, fiquei um bom tempo trabalhando e lecionando nas universidades, nesse campo mais corporal, tanto para profissionais da dança quanto também para profissionais da educação física, sempre com essa ferramenta de consciência, né, de trazer a consciência dos movimentos, seja ela não só para a dança, mas para o esporte, para o cotidiano, para a vida, né, de cada um. Hoje eu estou aqui no meu estúdio, eu consegui, graças à eutonia, realizar o meu sonho, né? Então, tudo aqui na minha escola, eu tenho aqui a minha escola há 15 anos, ela é uma debutante, fizemos 15 anos dia 20 de agosto, graças a Deus, e ela se chama Equilíbrio, um estudo de dança. Então, tudo aqui a gente respira eutonia, a gente respira consciência, a gente respira de uma forma plena, integral, é isso que a gente passa para os nossos alunos. Então, tanto nas aulas de balé, quanto nas aulas de jazz, ou mesmo na eutonia, que eu tenho as práticas aqui, as vivências. Então, a gente trabalha de uma forma muito integral, né? E dentro dessas experiências, foi me aguçando cada vez mais de estudar o corpo, o movimento,
né? Fui um tempo como aluna também na Unicamp, onde lá eu me integrei muito de cabeça com a educação motora, com a fenomenologia da percepção. Então, são ferramentas que vieram me dando suporte, né? Me criando raízes cada vez mais. E aí a gente vai nesse universo de conhecimento, que eu acho que é fantástico, do corpo. Porque a maior lição que a gente tem é via corpo. Então, a nossa moradia maior é o nosso corpo, a nossa casa, né? Então, a gente tem que estar sempre tomando cuidado para limpar essa casa, né? Arrumar essa casa o tempo todo, prestar atenção, sabe? Tirar as gavetas do lugar, mexer de outra forma. Então, eu quero, assim, de uma forma muito simples, espero passar essa mensagem aí da eutonia para vocês nessa noite. A gente depois vai estar abrindo, né, Josi, para as perguntas, algumas questões que vocês queiram aí estar perguntando. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, porque na medida que eu for falando, podem surgir dúvidas, né, instigações, então vocês podem escrever. Depois a gente vai estar abrindo, não é, Josi? Ou mesmo pelo chat, perguntando, a gente também vai mudando essa dinâmica, tá ok? Mas, e o equilíbrio, ele tem esse propósito, assim como o evoluir, de estar trabalhando na totalidade do ser. Então, esse corpo que dança é o mesmo corpo que anda, é o mesmo corpo que corre, é o mesmo corpo que atua, né, nos diversos campos da sociedade. Então, a gente vai estar falando um pouquinho, a eutonia, ela prima muito por esse corpo biopsicossocial, sabe? Então, nós temos as nossas histórias, as nossas individualidades. Então, como que a gente é recheado de tanta coisa e a gente não presta atenção nisso? Então, como que a eutonia pode, de uma forma muito simples, melhorar a sua qualidade de vida? Como que você pode, de repente, ser uma pessoa mais harmoniosa e despender menos energia naquilo que você faz? E ser mais funcional, né? E ter uma vida um pouco mais feliz, né? Então, como que a gente pode estar trabalhando sempre esses corpos? Esse corpo que sente, esse corpo que age, esse corpo que pensa. E esse corpo mais sutil, que é o que a idealizadora da eutonia veio trazer para a gente também. Mas antes eu queria fazer uma proposta, tá? Para todo mundo. Eu acho que está todo mundo sentadinho aí, né? Vamos tentar levantar um pouquinho para a gente mexer um pouco o que a eutonia vem trabalhando assim com grande clareza, que é o nosso esqueleto, o nosso corpo. Vamos trabalhar um pouquinho com o movimento. Pode ser? Pode ser, gente? Então eu vou pedir aí, se vocês puderem abrir as câmeras, né? Fiquem à vontade também se não quiserem abrir, mas eu queria ver a carinha de vocês, queria ver o movimento de vocês. A gente vai brincar um pouquinho nesse comecinho de evento, né? Então, quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé, tá? Quem não conseguir ficar em pé, pode ficar sentado também. Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ver bem. Faz um joinha para mim. Sim? Estão me escutando bem? Sim. Ok, ótimo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho o movimento, ok? E eu vou colocar um pouquinho de alegria nesse movimento, que eu trabalho com dança, então a dança trabalha com música, né? A eutonia também me permite isso, com ou sem, tá? Então a gente vai ficar em pé, mas antes, eu gostaria de pedir só um segundinho, Michele. Isso, antes de entrar a música, eu queria pedir só uma coisinha para vocês, que vocês observassem como vocês estão em pé, como que vocês estão apoiando os pés, e que vocês fechem um pouquinho os olhos. Vamos fechar um pouquinho os olhos. Preste bastante atenção como que você está entrando nesse momento. Faz uma breve descrição de como você se sente em pé. Os pés, como que eles estão ancorados no chão, se existe alguma tensão no teu corpo que você está percebendo nesse momento, alguma coisa que te chama atenção. Observe atentamente a sua respiração, se ela está mais curta, se ela está mais prolongada. Quando você inspira, até onde você sente chegar esse ar e também como que ele sai. O seu estado de humor, né, de espírito hoje, como que você vai entrando nessa proposta? Como que você vai fazendo contato primeiro com você mesmo?
com você mesmo? E como que você se vê? Com os olhos fechados, qual é a imagem que você tem de você mesmo? E respira. Puxa o ar profundamente pelas narinas, solte o ar pela boca. Pode sair num suspiro, pode sair num som. Preste muita atenção nessa descrição que você está percebendo nesse momento. Para depois a gente comparar quando a gente terminar de se movimentar. Observa como está a sua coluna, se tem alguma tensão em alguma parte da coluna, os joelhos, os tornozelos, os ombros, a cabeça, a região cervical. Respira. Há alguma preocupação na tua mente? Deixa lá fora. Não precisa estar aqui nesse momento. Apenas observe seus pensamentos, eles vêm e vão. Esteja aqui agora. E quando você abrir os olhos, olha ao teu redor. Abra os olhos. Olha a tua casa. Mas vamos olhar de verdade, sabe? Olhar o teto, olhar na frente, do lado, embaixo, no chão. E ao mesmo tempo a gente vai olhar para o corpo. Olha para as tuas mãos, olha para os teus braços, olha para as tuas costelas, para a tua pelve, tuas coxas, teus joelhos, teus pés. Olhe nas laterais também, por entre os joelhos, os dedos, atrás, né, da panturrilha. Gira um pouquinho, olha lá na lateral e observe. Vai lambendo com os olhos um pouquinho o teu corpo. Perceba, você é tudo isso. Sim? Você é tudo isso. E você ocupa um espaço na sua casa. Só que dentro do teu corpo também tem muitos espaços. Então vamos trabalhar um pouquinho com o nosso corpo, ok? Vamos esfregar um pouquinho as mãos? Ativem as mãos. Isso. E a gente vai entrar um pouquinho com uma música. E aí eu vou conduzindo vocês, ok? É só me seguir. Respira fundo. Isso, esfregue as mãos. Perceba como que o som vai chegando nos teus ouvidos. E vamos agora esfregar um pouquinho o rosto, como se você estivesse tomando banho. E roça, esfrega. Perceba a sensação desse toque, como se você estivesse coçando a cabeça, testa. Comece agora a percutir lá no topo da cabeça. Vai percebendo como que essas vibrações vão chegando no teu crânio. Vai caminhando lá para os ossos da face. Não tem problema que a música, né, dê uma sumidinha, tá? Perceba como que essas vibrações vão chegando lá no rosto. Agora a gente vai lá para o externo, ó, esse osso aqui no meio do tórax. Percute. Vai brincando um pouquinho, movimenta teu corpo um pouquinho para um lado e para o outro. Joga um pouquinho as costelas. Vai lá para o lado direito do ombro, percute. Lá na clavícula. Isso, mexe um pouquinho o braço e o ombro. Vai percutindo agora no braço, antebraço. Uma mão na outra. Pode usar o apoio dos pés para mudar. Isso, vai entrando na sintonia da música. Vai caminhando pelo antebraço esquerdo, ombro. Lá pertinho da omoplata da escápula. Isso, região do peito. Percute, 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 costelas. Isso, a gente vai vibrando um pouquinho a pelve. Lá nos ossos do quadril. Vai percutindo, lateral. Atrás, na região do sacro e cóccix, finalzinho da coluna, dê pequenas pancadinhas. Vai descendo agora pela lateral da sua coxa. Vai até os joelhos. Pernas, tornozelos. Sobe por dentro da perna, dentro das coxas. E de novo, e desce. Percute até os tornozelos. Sobe devagar, desenrolando a coluna. Vamos pegar um pouquinho a parede lateral das costelas.
lado esquerdo, sempre respirando. Tá começando aí a querer dançar, né, gente? Veja onde você não percutiu, dá uma geral. Lá atrás da cabeça, atrás do pescoço. Acelera, acelera e movimenta um pouquinho. Tenta fazer uma vibraçãozinha. Vai indo lá por entre as pernas, joelhos. Olha por trás de você. Isso. Agora chacoalha um pouquinho. Vamos vibrar um pouquinho. Solte os braços ao longo do corpo. Deixa teus pés empurrarem o chão. Isso. Faz um frenir, faz um frenir. Aí. Vai desacelerando um pouquinho. Ok. Fecha um pouquinho teus olhos agora e tenta perceber como que você se sente. Observa. Como que é essa leitura agora do corpo? Como que ela vem no teu corpo, essa imagem? Qual é a sensação que ficou do toque? Como você percebe a sua respiração, os teus apoios, o peso do corpo, a temperatura e mesmo os estados de humor? Qual é a sensação que você tem nesse momento? Presta atenção, o que te chama mais atenção? E vai abrindo os olhos devagarinho. Ok. Caminha um pouquinho pelo teu espaço, perceba agora os teus passos. De novo, olha para o ambiente onde você está, como que você enxerga a tua casa, como que você enxerga o teu corpo. Preste atenção nos detalhes. O piso da casa, né, do chão, as paredes, como são as cores, como que isso tudo vem. E se tem alguma tensão ainda muito contida aí na primeira leitura do seu corpo quando você fez, se essa região que te chamou a atenção ainda persiste. Isso, e vai sentando devagarinho. Ok. Vamos nos acomodando. Tudo bem? Tudo bem? Façam aí um joinha se está tudo bem, ou mais ou menos, né? Tudo ótimo aqui. Foi só uma brincadeira, tá, gente? Mas nessa brincadeira, a gente trabalha muitas coisas. Já é um comecinho aí de um contato eutônico, né? Da gente perceber as partes do corpo, como que está esse esqueleto, essa musculatura, e é disso que a gente vai estar falando, né? Bastante hoje, né? De tônus muscular. Como que esse tônus, ele afeta tanto a gente de uma forma, dependendo das sobrecargas que a gente tem no tônus, como que ele pode afetar a gente tanto positivamente quanto negativamente, né? E como que a gente pode reorganizar tudo isso. Nossa, Claudete, que delícia! Tô sentindo o corpo vibrar inteiro, assim, uma sensação de leveza. E que delícia, porque são coisas simples de fazer, não precisa muito e já dá um super efeito, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, como é gostoso poder sentir o corpo, ainda mais nesses tempos, né? Que a gente trabalha às vezes online, passa horas em frente ao computador. Que delícia! Se vocês quiserem escrever depois no chat como vocês estão se sentindo, escrevam lá, né? Isso que eu ia falar. Quem quiser deixar escrever no chat, né? Eu senti que realmente revigora, né? Ele dá uma energia, circula, ativa, traz para a consciência do momento presente. Isso foi muito legal. Por alguns instantes parece que some da sua mente qualquer preocupação, qualquer ocupação do dia. Você fica ali, no momento presente, em contato com você e com o ambiente. E no final, quando você pede para abrir os olhos, eu tive a impressão que fica tudo mais brilhante. Eu falei assim, peraí, acho que está um pouco exagerado. Mas você falou mesmo, perceba nas cores e nas luzes. Então, acho que ele ativa todos os nossos sentidos de uma maneira prazerosa, alegre e leve, né? Revigora bastante. Muito gostoso. Que bom, que bom. E aí fica a curiosidade, né, Claudete? Vamos falar, então, como é que a eutonia faz isso? Esse efeito, assim, rápido e tão bom.
A eutonia, eu sei que, assim, embora ela esteja no Brasil já há muito tempo, poucas pessoas ainda conhecem a eutonia, né? Nós temos hoje uma gama um pouquinho maior de eutonistas formados aqui pelo Brasil, mas até um tempo atrás nem tanto. Mas a eutonia, ela é um trabalho, uma prática, né? E ao mesmo tempo uma abordagem muito somática de entendimento, de autoconhecimento do corpo, né? Onde se trabalha com a consciência profunda. Consciência profunda, que quer dizer o quê? A gente reconhece esse corpo por fora, né? Da pele para dentro, até você chegar realmente no seu esqueleto, né? No teu suporte, na tua estrutura mais sólida. E ela é um trabalho que busca uma harmonia do tônus muscular. O tônus muscular é como eu falei, nós afetamos esse tônus em diferentes situações, porque o tônus ele pode ser alterado de forma física devido às pressões, né, do dia a dia, o simples caminhar errado ou as pressões do trabalho, como a Josi falou. Nós sofremos também pressões psicológicas, né, de inúmeras formas, que também afetam o nosso estado tônico, ou para mais elevado ou para menos, e também os nossos estados aí emocionais, essas pressões emocionais que afetam bastante a gente. Então, o tônus muscular ele está associado a um estado de tensão. Então, a Gerda Alexander, que eu vou falar um pouquinho dela logo em seguida, né, que foi a grande precursora do trabalho, ela descobriu isso, né? Eu vou falar um pouquinho depois, com especificidade, como que surgiu. Então, ela buscou esse nome, eu, né, que está relacionado a bom, harmonioso. Tonia está relacionado a tônus, tensão. Então, ao pé da letra, se a gente fosse descrever, eutonia, buscar uma harmonia do tônus muscular em diferentes situações da vida, seja em movimento ou seja no repouso. Às vezes nós podemos estar dormindo e achamos que nós estamos bem, né? Às vezes não. Eu diria que na maioria das vezes também não, porque a gente tensiona e não percebe. Então tem pessoas que falam assim: nossa, mas eu dormi, parece que passou um carro, né, um trator em cima de mim, eu levantei pior. Então o que é isso? Esse tônus ele foi afetado de alguma maneira, devido a alguma pressão física que foi exercida ali, ou emocional, ou psicológica, ou até mesmo física. Então, a eutonia ela é um trabalho de consciência profunda, que você tem uma escuta do próprio corpo, você tem um entendimento, um conhecimento muito específico do teu corpo, através das vivências, né? E você vai tendo uma apropriação desse corpo, você começa a entender como utilizar melhor as tuas alavancas ósseas, o teu tônus, né? Sem despender tanta energia. Às vezes a gente fica tão nervoso por poucas coisas e o tônus da gente já fica bum, né? Existe uma tensão elevadíssima, elevada demais, e aí o coração acelera, né? A mente fica perturbada. Tem pessoas que chegam até a desmaiar, de tão nervosas que ficam. Então, o que é isso? A eutonia ela vai atuar nesses corpos, né? Nessa integridade, né, do ser, para você começar a entender que, de repente, o menos é mais e o pouco é muito. Então, de uma forma muito simples, a Gerda Alexander, que foi a grande percursora da eutonia, ela, por experiências que ela passou, de problemas de saúde gravíssimas, né, que ela teve, ela começou a pesquisar nela mesma. Peraí, como que eu posso melhorar a minha saúde, minha condição física, os meus movimentos, como que eu posso potencializar tudo isso? Né? Que eu acho que a Josi já ia perguntar, mas quem foi, né, que trouxe a eutonia, né? Então, e fala mais da Gerda, porque é muito interessante, né, esse assunto, porque assim foi da dificuldade dela, né, Claudete, que ela trouxe essa teoria. Eu acho que isso é muito bacana, que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Ela teve também uma série de limitações, né? Ela teve muitas limitações. Então, a Gerda Alexander ela nasceu em Wuppertal, na Alemanha, por volta de 1908, e ela faleceu em 1994. Super dinâmica, disposta,
né? Nós fizemos até uma comemoração do centenário aí dessa passagem dela aqui, e foi muito bonita essa homenagem que a gente fez para ela, foi até do Sesc Pinheiros, eu não me lembro agora, não me recordo bem, mas o ano que foi, mas foi linda, porque assim, ela mostrou que é possível a gente realmente, pela força de vontade, pela intenção que a gente tem de ter uma saúde, de ter uma qualidade de vida boa, promissora, a gente consegue superar qualquer barreira. Então, ela teve muitos problemas desde pequena. A Gerda Alexander, ela foi uma criança muito debilitada. Ela tinha crises cardíacas, ela tinha problema de endocardite, né, uma inflamação aí, né, do coração. Ela tinha crises reumáticas, então ela sentia dores pelo corpo todo. E foi se agravando muito quando ela chegou aos seus 17 anos. Ela, filha de músicos, de um músico, que o pai era músico, né? E o sonho dela, sempre assim, envolvida com música, com movimento, ela foi educada numa educação rítmica, né, de Dalcroze, na época, que é uma escola muito tradicional, que se trabalha com ritmo e o movimento, né, de percepção rítmica pelo corpo, de você ter essa consciência, né, de como aprender a tocar qualquer instrumento através da euritmia. Então, assim, ela foi criada nesse sistema de educação e ela começou a perceber que ela gostava também da dança. A dança também era uma coisa muito presente. Mas, com 17 anos, é quase que um sonho interrompido. Você não pode fazer nada, porque você não pode gastar energia nem para tirar uma blusa, né? Então, ela morava na Alemanha. A Alemanha é um país muito frio, né? Geralmente, os países europeus, eles são uma temperatura muito baixa. E os médicos falaram, ó, você não tem mais jeito, você tem que ir para um país mais quente, né? Então, ela foi, assim, começando a investigar isso. Mas, peraí, se eu ficar sem me movimentar, né? Porque os médicos falaram, você vai ter que parar de fazer tudo que você faz, né? Então, ela pela sua intuição, ela falou, se eu parar de fazer alguma coisa, eu não vou mais andar. Aí que eu vou realmente ficar totalmente imobilizada. Então, ela foi contra um pouquinho esses princípios que os médicos trouxeram para ela, e ela começou a estudar mais. Ela foi fazendo... a metodologia da eutonia nasceu no corpo dela, nasceu por essa necessidade de melhorar a sua qualidade de vida, a sua vida, né? E no decorrer aí da vida dela, ela foi estudando e ela chegou a um ponto de ser convidada a dar palestras, a fazer, a encontrar com outras pessoas da dança, né, dança moderna. Ela deu aulas até para pessoas renomadas, né, hoje grandes precursores da dança moderna passaram pela Gerda Alexander, né? Porque ela começou a perceber que a solução estava dentro dela, né? Ela tinha, né, informações dentro do corpo dela que precisavam ser aguçadas. Então, ela começou a perceber algumas formas de se trabalhar, onde ela minimizava o gasto energético, otimizava os movimentos. E aí, no decorrer do tempo, ela foi contra tudo que os médicos falaram, ela foi se aprimorando, estudando, ela montou a sua própria escola, ela foi para a Dinamarca, né? Ela estudava, participava de congressos, conferências. Ela foi para a Dinamarca e, assim, contra o que os médicos falaram, vai para um país mais quente. A Dinamarca não é um país quente, né? E lá ela deu continuidade às suas pesquisas, ela foi cobaia de si mesma, né, no bom sentido, de achar uma metodologia, né, que pudesse se autotratar. E eu posso dizer que exatamente, a autocura. Em si mesmo. Em si mesmo. E ela foi percebendo, né, que existem alguns materiais que trazem, né, que potencializam a musculatura, que ativam um tônus, né, quando a gente precisa de um tônus mais alto, outros materiais que possam baixar um pouquinho as nossas resistências, porque se a gente ficar com um tônus muito alto o tempo todo, o que acontece? O coração vai sentir, né, a mente vai ficar sobrecarregada, e aí vem as doenças físicas, né, fisiológicas. E aí ela montou a escola dela na Dinamarca. Lá ela trabalhava com muita gente, ela formou muita gente,
e até hoje essa escola ela é maravilhosa, ela está lá em pé, e a partir daí houve em outros países também a gente, né, foi ganhando potência com a eutonia. A eutonia chegou aqui no Brasil, não faz pouco tempo assim, mas é pouco reconhecida, e a gente tem hoje aqui no Brasil, eu me formei pela Escola Brasileira de Eutonia, pela Associação Brasileira de Eutonia, e hoje nós temos o Instituto de Eutonia, que antes era Instituto Gerda Alexander, é um Instituto de Eutonia aqui no Brasil, e ainda continuam se formando vários profissionais ali no Instituto. Então, a trajetória dela foi de uma grande força, porque ela chegou a ficar imobilizada, sem andar, e ela morreu assim, muito dinamicamente, ela sempre dando muitas aulas, né, muitas vivências para os seus alunos, formando muita gente. Então, assim, resumidamente, porque a Gerda ela tem histórias assim muito interessantes. Ela começou a perceber, como o pai era músico, ela ajudava, né, as crianças que tinham aula de música, ela ajudava as crianças a construírem as suas flautas, né? E a flauta é feita de bambu. Então ela começou a perceber que o bambu, ele é um dos materiais muito funcionais para se trabalhar com o corpo, né? Na questão de trazer benefícios, né? Para o seu corpo físico, mental e emocional. Só que ela percebia que quanto mais ela depositava força para fazer, né? Para construir essa flauta, mais dores ela tinha. Quanto mais dores ela tinha, o estado dela emocional ficava alterado, mais ela tinha dor. Então ela começou a perceber que existia uma conexão. Ou seja, por que eu estou segurando tão forte, né, esse material para construir essa flauta? Mas ela percebia que o bambu também, na outra mão que ela segurava, tinha essa potência de trazer uma suavidade, entendeu? Então ela não sentia tanta dor. E aí foram surgindo os materiais, a questão do bambu, e ela descobriu que o bambu, pela propriedade que ele tem, né, não só pelo significado que ele tem uma propriedade catalisadora. Então a gente usa muito o bambu como potencializador mesmo, ou seja, como ele pode mobilizar as tuas tensões, que aí a gente vai estar conversando um pouquinho mais lá na frente. Então ela começou a perceber que ela conseguia ter mais vigor, ela tinha mais disposição, e o bambu é um material que ela utilizava muito nas vivências dela, e fora outros materiais, mas ela percebia que ainda existia mais coisas para se aprender e mais coisas para se ensinar. Então, assim, foram longos anos que ela se dedicou à escola dela e até hoje aí deixou um legado e eu tô assim, um propósito de vida, né? Então, alguém que vivenciou toda uma dor e conseguiu transformar isso através de desenvolver uma técnica. Que legal. Desenvolver uma técnica. E ela tinha problemas sérios de coração, né? Nossa. Então, ela conseguiu superar. E aí, Claudete, até onde vem, né? Assim, qualquer um pode fazer eutonia? Quem é que pode fazer? Para quem é que a gente recomenda a eutonia? A eutonia, ela não tem contraindicação nenhuma, né? Qualquer pessoa que queira melhorar sua qualidade de vida, sua saúde integral, né? Física, emocional e mental, pode praticar a eutonia. Mas ela também é muito recomendável assim para as pessoas que têm dores, né? Dores articulares, que sofrem de fibromialgia, que têm problemas osteomusculares, os desvios de coluna, que são muito, né, comuns a gente ver, todos nós temos aí uma coluna um pouquinho estragada, né? Ou as oses da vida. Então, assim, para as pessoas que sofrem de artrose, reumatismos, osteoporose, ela é muito funcional. A Gerda, ela chegou a fazer um trabalho com paraplégicos, né? Muito lindo, muito funcional, e ela mostrou que é possível sim, pela intenção, né? Pela metodologia, pela prática da eutonia, que essas pessoas pudessem melhorar, potencializar alguns movimentos que elas não faziam.
ou até mesmo recuperar, né? Então, assim, para membros fantasmas, para um trabalho, então pessoas que querem uma reabilitação também pode trabalhar com a eutonia. Então, não existe contraindicação. Qualquer pessoa, ela pode fazer, desde que ela consiga, por exemplo, numa aula, numa vivência que a gente fala, que é de grupo, que ela consiga levantar do chão com facilidade. Se ela tem mais dificuldade, a gente ajuda, mas assim, existem alguns casos mais específicos que a eutonia, ela trabalha aí a gente vai entrar depois em como se trabalha, né? Mas ela não tem contraindicação, a não ser que o médico fale que existe alguma restrição, mesmo porque a Gerda Alexander, ela era restrita a qualquer tipo de movimento. E ela conseguiu melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, através da prática da eutonia. E é interessante, assim, né, que ela prova, e muitas desculpas, às vezes, que a gente usa para não fazer uma atividade física é essa, né? Ah, porque eu tenho uma dor no joelho, porque eu tenho, né, um problema, uma hérnia de disco, enfim, entre outras questões, e a eutonia prova que não, que é possível fazer mesmo com algumas restrições. Sim, as restrições maiores, né, quando existem, quando a pessoa chega, né, falando que tem uma restrição muito maior, aí a gente entra já com os atendimentos mais individuais, né? Porque a eutonia, ela ensina o quanto é importante para as pessoas se trabalharem em grupo, né? Potencializar essa vida social, essa vida em comunidade, como também ela mostra para as pessoas que só estão acostumadas a interagir em grupo, o quanto é importante a gente se recolher, a gente se tratar também, né? Então, ela é um trabalho terapêutico, ela é um trabalho artístico, ela é uma metodologia muito específica que trabalha com essa consciência óssea, de você iluminar teus ossos, entender como o seu corpo funciona de verdade, né? Por dentro e por fora. Então, é um caminho de acesso muito entre pele e estrutura óssea, e entre ossos e pele. Então, a gente entra muito nesse universo de corpo, os espaços articulares, como a gente melhora uma postura acionando, só de pensar em alguma musculatura que você esquece que você tem, né? Então, como que você, de repente, começa a se respeitar e fala assim, nossa, eu estou muitas horas na frente desse computador, eu tenho que parar um pouco e me espreguiçar, eu tenho que me percutir um pouquinho. Ah, mas eu não tenho um bambu para percutir. Ah, mas eu tenho uma colher de pau em casa? Sim. Então, eu posso pegar uma colher de pau e percutir no meu corpo. Isso já traz uma diferença para o teu dia, para o teu trabalho e para a tua saúde, né? Então, não existe restrição de pessoas que possam vir a fazer eutonia, muito pelo contrário. E idade, Claudete? Tem alguma restrição de idade? Como é que você trabalha aí com esses públicos, né? Com essa diversidade de público? Então, aqui a gente, assim, o que a gente costuma fazer, como nas turmas de dança que eu tenho, ou outras práticas que a gente tem aqui, mas principalmente da dança, a gente tem o público específico infantil e nós temos também o público adulto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, alunas que estão comigo há mais de 10 anos fazendo eutonia. Elas estão aqui, outras até mais, outras menos. Então, eu tenho um público muito diversificado, né? Idosos, né? Pessoas que entraram aqui com fortes dores, com problemas de locomoção. Hoje elas estão fazendo, tem algumas que estão fazendo até sapateado, né? Uau. Sapateado americano. Então, eu tenho um público que vai desde a criança de 4 anos, né? Tem algumas alunas aí que sabem muito bem, né? Que estão aí, que eu estou vendo a carinha, e sabem que eu não estou mentindo. Então, eu tenho um público de 4. Então, de 4 anos até a idade melhor, né? Eu tenho alunas de 82, 83, 78, e que hoje aí estão levando uma vida social, uma vida dinâmica, né? Algumas já vinham praticando outras atividades quando entraram, conheceram a eutonia, outras nunca praticaram, né? As crianças também podem praticar eutonia, né? Só que a gente utiliza aqui na escola, como eu falei, a gente respira tudo um pouquinho de eutonia. Então, os professores, eles têm esse conhecimento, a gente tem um treinamento, eles não são eutonistas, eu sou eutonista, mas a gente passa a filosofia da escola.
Nós passamos essa informação de como se trabalhar com consciência na dança. Então, para uma criança muito pequenininha, que ela ainda não tem um conhecimento, né? Muito assim, a maturação neuronial dela, né? Uma criança de 4 anos é diferente de uma criança de 7, né? Então, a gente trabalha de uma forma mais lúdica, a gente introduz os materiais. Elas adoram trabalhar com espaguete, elas adoram trabalhar com bambu, elas adoram trabalhar com bexiga. Então, a gente traz... Qual é esse universo da eutonia que a gente traz para a criança nos cursos? A gente traz os materiais, porque a criança adora trabalhar com materiais. É uma necessidade tátil de descoberta, né? De identificação, de apreensão. De noção de eu mesmo, noção né? de Quando eu. se conhece limites. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso, né? De se reconhecer pelo espaço, coordenação motora, esquema corporal, né? Noção temporo-espacial. E os adultos, a gente também, eu uso muitos materiais da eutonia nas minhas aulas de dança, né? Nas aulas de balé, a gente usa bolinhas, a gente usa castanhas, a gente usa almofadinhas com grãos, enfim, a gente traz, não especificamente a eutonia, porque às vezes a pessoa não quer eutonia, mas ela quer fazer balé. Mas como que a gente pode melhorar os apoios, né, dessa pessoa que está começando o balé, essa consciência de distribuição de peso, que você sai de um apoio de pé todo para ficar na ponta, né? Então, a gente traz esses materiais, os professores eles já têm essa informação, porque eles também passam por isso, e a gente introduz. Então, a criança, ela adora trabalhar com os materiais de eutonia, ela adora se reconhecer no espaço, ela adora desafiar, né? Então, ela não tem medo. As crianças não, olha, eu aprendi aqui na aula com você a usar a colher de pau, ela está agora presente. Mas quando está assim, sabe, começa a bater aquelas dores no ombro, né? Vai que lá você e dá aquelas pancadinhas. E vai dando as pancadinhas. Gente, isso daqui traz um alívio incrível, assim, em poucos minutos já restabelece o corpo, né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, não existe uma idade, a gente não rotula, jamais. E a eutonia, ela te dá uma autonomia para começar e uma autonomia para parar. Só que a pessoa, quando ela para, por algum motivo, ela tem que parar as vivências de eutonia. Eu encontro, às vezes, algumas alunas, elas me ligam, elas falam, olha, parece que eu escuto você todos os dias, né? Então eu vou pegar alguma coisa no chão, eu falo, nossa, não devia ter levantado dessa forma, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Então elas falam que me escutam. Eu falei, não, é a sua consciência. Então, uma vez que você aprende o caminho eutônico no teu corpo, isso fica com você. Então, nem andar de bicicleta. Que nem andar de bicicleta. Você aprendeu, não esquece mais. Você pode ficar um tempo sem andar. Leva uns tombos aqui, outros lá, né? Pegou a bicicleta, faz muito tempo que não anda, mas depois que vai embora. Então, a eutonia, ela te dá essa autonomia, né? Eu ia até perguntar sobre isso, né? De como ela age mesmo no corpo, né? Como é que se trabalha a eutonia? Uhum. A eutonia, ela se trabalha tanto de uma forma grupal, né? De forma coletiva. Nós temos aqui as vivências em grupo, como também individual. Então, as pessoas, quando elas querem, por exemplo, um trabalho de eutonia individual, geralmente as pessoas que são mais acometidas, né, por locomoção, que têm dificuldade para andar, ou já estão no estado mais crônico, aí é realmente importante o trabalho direto do eutonista com a pessoa. Ou seja, o toque do eutonista, a manipulação do eutonista, porque ela não tem condições de ir até, de se locomover. À medida que ela vai melhorando, é o que eu falei, aí a gente pode inserir essa pessoa que teve sempre um atendimento individual no grupo. E no grupo a gente trabalha de uma forma muito dinâmica e a gente trabalha muito com uma base de chão, ou seja, as primeiras vivências são sempre uma volta para o chão, ou seja, aquele lugar que todo mundo já passou quando éramos bebês, né? Então a gente pelo chão, uma estrutura, uma superfície estável que a gente consegue trazer um alinhamento ósseo, uma organização óssea. Então, a base do chão é muito importante no trabalho de eutonia. Eu diria que a eutonia ela trabalha até mesmo com resgate dessa psicomotricidade.
Então, existem algumas posições de controle de flexibilidade articular, que a Gerda trouxe, né, nas suas pesquisas, que trabalham com a flexibilidade tônica. Então, você começa a detectar algumas tensões, né, articulares, aí alguma articulação que está restrita, e você começa a entender como trabalhar essas tensões e esses espaços limitados. Então, a gente usa muito o chão, a gente trabalha com os materiais, que eu gostaria assim, de estar mostrando para vocês, né? Então, eu ia até perguntar, Cláudio, quando você está pegando um material, das pessoas, né? Se alguém conhece, acho que a gente pode fazer, tipo, levantar. Sim. Se alguém conhece a eutonia, comentar e falar quem já falar. conhece, quem não conhece ainda, né? Quem já conhece? Alguém já conhece a eutonia? Tabata, Mel. Tem algumas pessoas, mas a grande maioria ainda está aqui para conhecer. Isso, ainda não. Tem alguém aqui que te conhece, Clau, a Vanessa, te mandou um beijo e ela diz que fica no DNA da célula a experiência para sempre. Que ótimo, que ótimo, que lindo. A Kátia diz que sente uma sensação de presença quando ela pratica. Que maravilha, que maravilha. Não é? A eutonia, ela tem essa reorganização do esqueleto, ela te possibilita isso. Então, dependendo do que a gente vai trabalhar na vivência, a gente pode trabalhar tanto com materiais ou sem. Então, eu vou dar um exemplo mais fácil para vocês poderem entender. A gente usa o bambu, por exemplo, o bambu. Nós trabalhamos aí o comecinho dessa experiência aqui, desse encontro, com as percussões, né? Nós demos aí pequenas pancadinhas no corpo para ativar um pouco o nosso tônus, para ativar um pouco também a nossa circulação, o nosso estado de humor. Eu não sei como cada um entrou aqui nesse evento, eu não sei de onde vieram, qual é o grau de cansaço de vocês, para despertar um estado de atenção, né? Então, os bambus, a gente trabalha com percussões, a gente trabalha como um auxílio, né, no realinhamento da coluna. Então, ele já é um bambu um pouquinho maior, como esse daqui. Então, a gente trabalha no realinhamento da coluna, né, na paravertebral. A gente pode também trabalhar com espaguete, né, que ele pode ser tanto inteiro, espaguete, né, para a gente não se afogar, que a gente usa na piscina, né? Ou então a gente corta ele pela metade. Nós trabalhamos com bolinhas, diferentes texturas, né? Bolinha de tênis, essa bolinha também que todo mundo já conhece, que os fisioterapeutas usam bastante. A bolinha de tênis cortada pela metade. Eu gosto muito de trabalhar também com a bolinha de espuma, outro tipo de almofadinha. Então, esses materiais, a bexiga, é outro material que a gente utiliza. Temos também as almofadinhas. Esse daqui as minhas alunas que fizeram, tá? Eu pedi para todo mundo comprar milho, pacotinho de milho, né? E tirasse do saquinho, e a gente fez aí a froinha, né? E costuramos, e cada um tem o seu material. Então, é muito importante, são coisas simples que a gente pode fazer. Em casa isso, não precisa de muita coisa, né? Outra coisa fazer fácil aí com as coisas que tem em casa. Outro material que eu uso muito também é uma escova. Olha. Né? Onde você trabalha a escovação da pele, você desperta muitas coisas, é um trabalho fantástico, né? Para melhoria da circulação, para esse estado de presença, né? Onde é que eu estou, né? Quem sou eu, como eu me posiciono perante o mundo. Então, a gente elimina as células mortas do corpo, né? Aquele tecido epitelial que já está lá, e você acaba ganhando um outro estado de humor, né? Quando a gente trabalha com a escovação. E também você organiza a musculatura. Então, tem todo um jeito, né? Como que você vai escovar o teu corpo, né? Para que possa surtir efeitos positivos, tá?
A gente também trabalha com rolos, enfim. Hoje, né, na atual situação que a gente está vivendo, que é de pandemia, eu não tenho bambu, mas eu tenho uma colher de pau. Então, eu uso, né, nas aulas online, eu peço para as minhas alunas trazerem uma colher de pau, eu peço para elas... eu já usei até rolos de papel higiênico, né? Sabe, o rolinho de papel higiênico, como se fosse uma almofada com volume maior. A gente pode usar toalhas, nós podemos usar sementes, nós podemos usar bolinha, não tenho bolinha em casa, eu posso usar uma bolinha feita com grãos de arroz, de feijão, põe dentro de uma meia, já vira uma bola. Então, como que eu posso trazer essa realidade, né, desses materiais da eutonia, como que eu posso levar para o meu cotidiano? Então, tipo assim, são coisas não... que todo mundo tem dentro de casa, todo né? mundo Quem tem tem dentro uma de colher casa. de pau, uma meia, né? Uma bexiga, uma bolinha, né? Que se compra também fácil, né? Se precisar, se acha fácil. Sim. Né? Muito interessante isso. Então, a eutonia, conforme você vai usando esses materiais, ela vai atuando num campo diferente. Então, se eu preciso ter um tônus mais elevado para poder resolver uma situação que está difícil, se eu ainda me sinto num estado muito depressivo, eu tenho que ativar esse tônus. Então, as percussões, elas entram muito bem. Né? Esses materiais mais compactos, eles entram muito bem. E a sacada da Gerda, até falando do bambu, ela percebeu o seguinte, que o bambu, ele tem uma distância, né, de emenda entre um e o outro. E ela começou a perceber que isso funcionava na coluna. Então, se a gente for pegar o bambu e perceber a nossa coluna, nós temos espaços entre uma vértebra e a outra. Então, ela associou até mesmo o bambu à nossa coluna. Né? O bambu, ele é rígido, mas ao mesmo tempo, ele é flexível. Se vocês, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver um bambuzal, né? Quando ele tá, quando venta, né? Ele arqueia, ele vai até o chão, mas ele não quebra. Você tá com aí. Eu tô com bambu. Aqui, ó. Esse daqui. Exatamente. Eu tenho em casa. E dá para ver aqui, ó, o espaço. Então, ó, tá vendo? Os espaços entre os espaços então, entre ele, ó, e ele, ó, ele curva não quebra. E não quebra. A raiz dele é muito profunda, muito profunda. E também tem, né, esses materiais, eles são muito bem cuidados na eutonia, ou seja, a gente não vai colher um bambu em qualquer época, você tem o cuidado para não lixar o bambu, então a gente procura manter o mais limpo possível esse material da sua propriedade, para a gente poder trabalhar, né? Então, eu acho assim fantástico, porque quando a gente faz um trabalho, por exemplo, na paravertebral com bambu, ou seja, o aluno ele está deitado no chão, eu peço para colocar paralelo à sua coluna. E aí eu vou trabalhando alguns movimentos, né, de transporte de apoios de pé, que a gente chama na eutonia de repulser, que nada mais é do que empurrar o chão. Então, qualquer parte, qualquer osso, qualquer estrutura do teu corpo pode empurrar o chão e ativar um tônus e desencadear um movimento diferente, né? Gera uma força, e para onde essa força vai? Né? Quando eu empurro o meu pé, como eu percebo que essa força funcional que nasce no meu pé, como que ela chega no meu corpo? Até onde ela chega? Do lado direito chegou igual ao lado esquerdo? Como você percebe? Aonde ela parou? Então aí já está te indicando que, opa, tem algum bloqueio ali, naquela articulação ou naquela vértebra, ou você pode estar com um problema aí de escoliose um pouquinho mais grave, né? Uma tensão mais acumulada ali. Eu percebi que depois que eu tirei o bambu, eu tô com mais contato no chão, nossa, eu tô me sentindo torta, né? E o outro lado, como é que fica? Então, assim, a eutonia, ela trabalha muito com essa desconstrução, no bom sentido. Então, você desconstrói para construir de novo. Para construir e entender como que você vai construir, né? E é completamente conectada com as emoções. Com as emoções. Percebe a questão da sensação do corpo sentido, né? Você sente o corpo e as emoções que vão despertando
também com esses recursos, né? Sim, mesmo porque as nossas posturas, elas são também emocionais, né? A nossa postura, a má postura, que a gente está acostumado a falar, arruma essa postura, mas às vezes é difícil para a pessoa, principalmente para o adolescente. O que a gente vê, né? Um adolescente hoje em dia, celular, né? Cada vez mais uma postura comprometida. Então, assim, por que esse adolescente está se fechando tanto dentro dele? Por que esse mundo é tão dentro dele? O que está acontecendo ali? Ou, ao contrário, né? A gente pode ver também pessoas que estão sempre armadas, né? Na defensiva, com tônus muito alto. Então, a eutonia ela vai trabalhar muito nessa questão, né, dos estados depressivos, ela vai atuar nesse campo e também dos nossos estados mais elevados, de uma ansiedade muito grande, daquela pessoa que é muito racional, que ela não consegue perceber nada ao redor dela, né? Então, ela vai, como a nossa postura não é só física, nós temos uma postura emocional. Então, como que eu posso falar para o meu filho ou para minha filha, falar, levanta essas costas aí, se ele não está entendendo, né? Não, mas o problema não são as minhas costas, né? Não é a minha coluna, o problema é o que eu estou sentindo ali naquela região do meu corpo, né? Então, ela vai sempre estar trabalhando com o nosso corpo emocional. E assim então, como as emoções afetam o corpo também afeta as emoções. As emoções. Né? Uma coisa interfere na outra. Né? Então, quando a gente faz um trabalho na paravertebral, é nítido, quando os alunos levantam do chão, que eu peço para caminhar, a reorganização dessa coluna é nítida. De como a pessoa entra e como ela sai. Por quê? Porque a gente está trabalhando com reflexos postural, né? Ou seja, como que eu posso acionar meu pé? O reflexo de endireitamento da minha coluna, quando eu estou andando, acontece via pé. Como que esse pé empurra o chão para eu organizar o meu esqueleto, para organizar a minha postura. Quando eu estou sentado ou sentada, esse reflexo de endireitamento da coluna vem pela consciência do apoio dos isquios, que são os ossos da bacia. Se eu sento em cima do cóccix, eu vou ficar sempre numa postura cifótica, né? Então, aí, se essa uma postura ela se essa uma postura ela é comprometida, o que acontece com as nossas tensões? Elas aumentam. Se as tensões aumentam, o que acontece com as nossas dores? Elas duplicam, elas triplicam. E geralmente, quando a gente tem uma dor, o que acontece? Nós ficamos tensos, nervosos. Quanto mais eu focar na dor, mais essa dor vai intensificar. Então, a eutonia, ela trabalha também com outro estado de atenção, onde você desvia o foco da dor. Por isso que os materiais eles são muito preciosos. Ele tira um pouquinho o foco da dor e você vai para outra região, você acessa outra parte do teu corpo que não dói. Só que quando a gente tem dor, aonde fica a nossa atenção? Na dor. E se eu fico com a minha atenção só na dor, o que acontece com ela? Ela aumenta. Não, e então, perde a percepção do mundo, né? É só a gente ter um sapato apertado que você pode ir na festa mais legal que a sua noite acabou ali. Ô, Claudete, eu tô... Oi, aqui quem está falando é a Alexandra, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui. Eu estou te ouvindo, né? E aí eu estou pensando o quanto que tudo que você está falando tem ressonância do jeito que a gente trabalha no Instituto, né? Porque traz um benefício desse olhar do emocional, do físico, do espiritual. E uma coisa que eu te ouvindo, você está falando da postura, eu, por exemplo, eu trabalho muito com recolocação de carreira. E aí, para a postura, para a pessoa que trabalha, ou para a pessoa que ela está passando por um processo de autoestima baixa, a eutonia também pode ajudar, não pode? Nossa, ela ajuda muito, porque essa pessoa já está passando por um processo depressivo, né? Ou seja, a autoestima dela está muito baixa, ela está num grau de cansaço muito grande, ela acha que ela é impotente, é incapaz de realizar qualquer coisa, ou ela está num estado mesmo de esgotamento. Nesse momento que a gente vive de pandemia, é muito característico isso. Nós vemos aí pessoas com muitas dores, com muitos problemas de coluna que antes não tinham. Por quê?
horas excessivas em frente a um computador, trabalhando demais, ficando em casa tempo demais, o trabalho excessivo. A gente vê muitos estudantes, né? Não só as pessoas que trabalham de home office, mas os estudantes, né, Carol? A Carol já... Então, assim, que já estão no esgotamento, fala assim, eu não aguento mais. É muita informação, né? Para pouco tempo de absorver tudo isso, para pouco tempo do seu corpo, a sua mente, os seus corpos, vamos falar assim, os seus corpos absorverem tudo isso. E a gente acaba não respirando, a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente não demonstra as nossas emoções, né? Parece que a gente não tem espaço. Então, o que eu percebo é que nesse momento de pandemia, a eutonia, ela é um presente na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa, seja uma pessoa que tem um trabalho mais exaustivo na frente do computador, seja um educador físico, seja um atleta, seja uma pessoa que trabalha com as artes diferentes, né? Esferas, o músico, o artista plástico, o profissional, o ator. Então, a eutonia, ela vai preparar o teu corpo para as diferentes situações, seja no seu campo profissional, ela vai potencializar né, naquilo que você se empenha a fazer, né? No meio artístico, então, ela é fenomenal, né? Porque ela potencializa a sua expressividade, a sua capacidade que você tem de concatenar os movimentos de uma forma mais sábia e mais rápida, de você acessar aquilo com mais clareza, com menos esforço e mais funcionalidade, né? Então, ela tem essa capacidade de você trabalhar nesses campos todos, profissional e pessoal. Na sua vida pessoal, uma pessoa de idade que está aí, né? A gente percebe, né? As pessoas de risco, né? Quanto tempo não estão dentro de casa? Né? Uma pessoa que sofre do coração, uma pessoa que é diabético, as pessoas de uma faixa etária mais elevada, 6 meses dentro de casa, como é que fica essa pessoa? Eu tenho alunas que moram sozinhas, elas estão confinadas há 6 meses dentro de casa, agora que estão começando a ver os filhos. Elas praticam eutonia, a gente faz eutonia online, coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, mas está acontecendo e tem uma força muito grande. E o que elas me trazem é isso, olha, obrigado porque você nos faz sentir vivas. Obrigada porque a eutonia possibilita isso. Nós não estamos sozinhas, abandonados, nós estamos aqui vivas e com saúde, né? E vivendo um dia de cada vez. Então, essas pessoas que já estão muito num estado depressivo, nossa, ela vai trabalhar de uma forma fantástica. E uma das ferramentas é a percussão. Né, uma das formas de você trabalhar é com a percussão. É você acordar esses ossos, falar assim, levanta aí, vamos lá, você tem que agir, ninguém vai fazer por você. Né? Agora, tem pessoas que são ansiosas demais, que não conseguem nem dormir à noite. Então, se você falar, olha, vamos percutir essa pessoa... Né? Ela vai ficar mais ainda, né? Então, existe realmente uma forma muito especial de se trabalhar com esses materiais. Para você não estimular, elevar um tônus muito alto, ou então não deixar esse tônus muito baixo, para que ela possa ter o quê? Uma harmonia. Que ela consiga resolver as suas coisas, né? No tempo hábil que precisa ser resolvido, mas que ela também possa descansar. Né? Então, a eutonia ela vai entrar tanto como uma ferramenta importante nesse corpo, né? De uma forma no repouso, ou seja, sem você despender tanta energia, ou até mesmo ao dormir, no repouso total, como também no movimento, desde o movimento mais simples até o movimento mais performático, até o movimento mais exaustivo, com o mínimo de esforço, porque foi isso que a Gerda descobriu, foi isso que ela praticou até perguntar nela, isso, né? Assim, de que forma que a eutonia ela trabalha e ela propicia esse alívio das tensões e das dores no corpo, porque é uma coisa bem específica que a Gerda buscou, né? Sim.
A eutonia ela vai trabalhar no alívio dessas dores de uma forma simples, como eu falei. Então, assim, são através das vivências que a gente consegue esse trabalho, suavizar essas dores, através das informações, como se trabalhar com cada material, como se colocar cada material no meu corpo, como que eu faço contato com esses materiais. Os materiais é como se eles fossem um prolongamento do meu corpo, como se eles fossem uma extensão do meu corpo. Por exemplo, eu não consigo alcançar os meus pés para percutir, eu sinto tensões na minha coluna lombar se ficar sentado muito tempo no chão, numa vivência de eutonia. Como que eu posso tocar nos meus pés se eu não alcanço deitado no chão? Eu posso usar o bambu. Eu vou percutir nesse pé, eu vou perceber que eu tenho pé, uma bolinha de tênis que eu trabalho nesse pé, que procura trabalhar com essa estrutura óssea, né? Esses espaços internos. Então, a eutonia, ela vai trabalhar, ela vai chegar na musculatura profunda. Ou seja, através desses materiais ou sem eles, pela intenção, pelo estado de atenção que ela vai potencializando em cada pessoa, ela chega na musculatura profunda, ou seja, aquele músculo que está mais próximo dos ossos e que está também mais próximo da inervação, né? Do sistema nervoso. Então, ela vai, eu diria assim que a acupuntura e a eutonia, elas são trabalhos diferentes, mas eu diria que elas conversam, entendeu? Então, assim, é como se você fosse fazer uma acupuntura sem ter agulha, sabe? Mas, assim, você vai pelo toque, né? Então, ela trabalha através do toque, ela prima a qualidade de como você se toca. E se eu tenho restrições a me tocar, eu tenho os materiais que tocam, né? Que atravessam o meu corpo sem necessariamente eu me tocar. Então, as aulas, a gente também tem um trabalho, depois de um tempo, em grupo, que é o contato coletivo, a gente faz trabalhos a 2, a 3, à medida que a turma vai evoluindo, que as pessoas vão tendo essa consciência profunda de como se trabalhar com o próprio corpo, aí a gente entra num trabalho com o corpo do outro, né? Então, primeiro, eu preciso me reconhecer quem eu sou, como eu trabalho com o meu corpo, como que eu me posiciono nesse espaço onde eu estou, quem sou eu, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como eu escuto o meu corpo, um estado de escuta muito grande, que as pessoas hoje em dia não têm mais. Todo mundo quer falar, mas ninguém se escuta. Mas é uma escuta de verdade. Então, às vezes, a gente escuta coisa que a gente não gosta. Como que eu lido com isso? Né? Ou, de repente, eu escuto coisas que eu falo, nossa, quero escutar isso sempre. Né? E levar, às vezes, a atenção, né? Porque pode ser que uma região ali que você nem sabia que estava com aquela dor, de repente você descobre, né? Que ali estava doendo e você nem tinha se dado consciência, né, Claudete? Sim. Mas a gente já está aqui com um tempo, né? O tempo voa e acho que seria bacana se a gente pudesse fazer mais alguma coisa para apresentar, já ativar o corpo e praticar, né? Porque tem gente nova que chegou aqui no grupo, e aí acho que para experimentar também um pouco da eutonia, o que você acha, Claudete? Podemos fazer uma dinâmica, se todo mundo, né, topar em fazer, a gente pode fazer sim, com certeza, né? Podemos? Podemos? Então, sim, vamos lá. Vamos lá. Vocês querem ficar em pé? Vamos levantar um pouquinho? Vamos levantar? Pode? Todo mundo levantar? Porque já ficou muito tempo na cadeira, né, gente? A eutonia, ela prima pelo movimento. Então, a gente não pode nunca se engessar. Ela possibilita um descongestionamento, ok? Então, a gente vai fazer uma coisa muito, muito simples, tá? Muito simples. Primeiro, em pé, a gente vai... Vocês estão conseguindo me ver, gente? Dá para me ver inteira, Josi? Não. Dá para... Acho que se você for um pouquinho para trás... Estou com... Deixa eu puxar aqui. Não sei se com o fone... não dá, né? Não dá muito, Claudete. Talvez se você colocar para o espelho, né? Porque acho que talvez reflita no espelho, será? Isso. Estão conseguindo agora ver? Agora sim. Um pouquinho mais para baixo a sua câmera, que não dá para ver seus pés. Dá? Isso. Só não tá... Foi. Um pouquinho a cabeça para cima, um pouquinho a
coisa. Isso. Foi? Aí. Beleza. Então é o seguinte, ó, nós vamos, eu quero que vocês se locomovam um pouquinho para frente, para trás, só isso. E também para os lados. Tenta perceber como que esse movimento vai chegando. Como que você vai pisando, né? Vamos reconhecer que a gente tem pé, ok? Aqui nos nossos pés, nós temos o arco interno do pé. Tá dando para ver o que eu estou fazendo com o meu pé? Estou pegando o arco interno do pé e esfregando no chão. Vamos esfregar o pé direito no chão. Esfrega. Abre e fecha. Abre e fecha. Como se você estivesse escovando o seu pé. Arco interno, arco externo, arco interno, arco externo. Vai tentando trazer esse movimento agora para a região da bacia, da pelve. Soltem os braços. Agora a gente vai inspirar o ar profundamente pelas narinas, expirar pela boca. Puxa o ar e solta. Ok, agora vamos lá para o pé esquerdo um pouquinho, ó. Desliza o arco interno do pé, o arco externo. Abre pelo arco externo, fecha pelo arco interno. Inspira o ar e expira. Vai percebendo como que esse movimento de presença dos arcos vai chegando no teu corpo, como que ele atravessa teu corpo. E como que você vai respirando nessa situação de movimento. Soltem os braços. Ok. Agora, a gente vai fazer um movimento do pé direito, que está lá na frente, a gente vai deslizar para trás. Como se estivesse patinando. O pé vai na frente, desliza para trás. Frente, trás, frente, trás, frente, trás. Perceba esse movimento como que se desencadeia no teu corpo. Como que ele atravessa do pé até a pelve na direção da coluna, na direção do pescoço. Ok. Pé esquerdo. Frente, trás. Desliza toda a planta do seu pé. No nosso pé nós temos arco interno, arco externo, planta do pé, calcanhar, a região mais gordinha do pé, o metatarso, os dedos. Perceba como que o movimento chega agora do outro lado. Respira. Ok. Agora solta um pouquinho. Apoia de novo os pés. Caminha de novo para frente, para trás um pouquinho. Para o lado, para a direita, para a esquerda. Tenta perceber qual é a sensação que ficou impressa agora em todo o teu corpo. Não apenas nos pés, ou de repente pode ter ficado só nos pés. A respiração. Isso, agora fecha um pouquinho os olhos, ancora teus pés no chão, solte um pouquinho os joelhos, flexiona um pouquinho teus joelhos. Inspira o ar profundamente pelas narinas, puxa o ar e solta. E repete algumas vezes. Inspira pelas narinas, expira profundamente pela boca. Observa a quantidade de ar que entra e sai. Inspira e expira. Veja que sensações que vão ficando aí no teu corpo, de uma forma geral, através desse exercício muito simples que a gente fez nos pés. Sem material nenhum. Como que você percebe o teu pé direito apoiado no teu pé esquerdo? Como que você distribui o peso do seu corpo na frente dos dedos, no calcanhar, nesses arcos? Respire. Isso. E agora abra teus olhos e nós vamos levar as mãos, tá? Lá atrás da cabeça, nesse osso aqui do crânio, lá atrás, tá? Mas não empurre a cabeça para frente, não jogue a cabeça para trás. Pense em ancorar teus pés, aciona aqui a região do centro, solta um pouquinho os joelhos e rola um pouquinho essa cabeça para o lado direito e role um pouquinho a cabeça para o lado esquerdo. Bem devagar. E você vai continuando a levar a atenção na sua respiração. Inspira o ar pelas narinas, expira o ar pela boca. Perceba como que a sua cabeça, o quanto ela tem peso nesse momento. Como que você sente esse rolamento da cabeça para o lado direito e para o lado esquerdo, na direção das mãos. E volta ao centro devagar. Agora nós vamos abraçar o pescoço,
tá? Entrelace as mãos, abraça o pescoço lá, dá um abraço bem gostoso, deixa os polegares aqui perto, na lateral do pescoço. Isso, e respira, solta suavemente a cabeça para baixo, puxando o ar e soltando. Volta devagar com a cabeça, olhando para frente. De novo, inspira, expira, cede com a cabeça suavemente, sem fechar a garganta. Inspira, expira, volta, sem levar a cabeça para trás. Aí. Agora, deslize as mãos até o occipital, esse osso grande aí atrás da cabeça. Desliza, desliza e volta, lá para baixo do pescoço. Como se você estivesse fazendo uma tração. Puxa um pouquinho essa cabeça lá para cima, deslizando o couro cabeludo. Solta. E mais uma vez. Traciona um pouquinho, inspirando, o ar e expirando. E solta devagar. Aí, solta os braços. Fecha os olhos mais uma vez. Tenta perceber qual é a sensação que ficou do toque. Como você sente o peso da cabeça. Como você percebe o apoio dos pés. A imagem do teu corpo. Como que você vê essa imagem. Como que você tira essa fotografia, né? De dentro para fora. Respira, abra os olhos. Vamos só para mais um exercíciozinho, muito simples. Coloque as duas mãos embaixo das axilas. Vamos cruzar, isso. Os cotovelos, eles ficam soltos lá para o chão. Vamos exercitar um pouquinho a respiração. Nós vamos puxar o ar profundamente pelo nariz. Segura um pouquinho o ar, solta bem devagar, contando até 3. E de novo. Inspira. Cada um de vocês vai no seu ritmo, tá? Retém o ar um pouquinho, conte mentalmente até 3 e solte o ar. Continua respirando. Observa como esse movimento da caixa torácica se reverbera quando você respira. O que acontece com os pulmões quando você inspira, quando você expira? Perceba se você não está tensionando os seus ombros ao colocar as mãos embaixo da axila. Observa se os ombros não estão muito próximos das orelhas. Inspira de novo, retém o ar. Segura devagar e solta. Agora mexe um pouquinho as costelas na direção das mãos. Para o lado direito, para o lado esquerdo, como se fosse uma onda. Isso, segura aí, né? Se conecte em circuito fechado com as suas costelas, mexe um pouquinho o tronco. Como se as mãos quisessem ficar ali, você vai soltando as mãos muito devagar, continuando nesse balanço. Vai soltando as mãos devagar, vai soltando as mãos devagar. Aí, agora... vai devagar, interrompendo o balanço, feche seus olhos novamente. Faz uma releitura desde a sua cabeça, passando pela caixa torácica, pela pelve, pelos joelhos até os pés. Qual é a sensação geral que você tem? Nesse momento, agora, nesse momento. O que te chama a atenção? E abra os olhos e mais uma vez investiga teu espaço. Olha aí onde você está. Vê se ao movimentar o seu pescoço, ele está mais leve. Caminha um pouquinho. Quando você caminha, teus pés estão mais presentes. Quando você direciona o teu olhar, o teu externo, ele acompanha, ele está mais elevado, ele está mais iluminado. E agora você vai sentar na cadeira de novo. Quando você sentar na cadeira, leva esses ossinhos da bacia, os isquios, sente com os isquios, não sente com o cóccix. Perceba esses ossinhos. Mexe um pouquinho a tua bacia. Mexe um pouquinho. Deixa eu levar aqui para o espelho, para vocês poderem me ver. Tá? Os isquios são esses ossinhos perto do glúteo, ó. Então tenta mexer. Encontraram?
Hã? Se eu estou sentada no cóccix, olha o que acontece, ó. Olha a minha postura. Agora, se eu sei que existem isquios no meu corpo, o que acontece? Eu não estou fazendo esforço nenhum, tá? Porque eu tenho essa consciência dessa minha estrutura, né? E como eu falei, quando eu estou sentada, a eutonia te possibilita essa consciência, né? De dar função àquilo que tem que ter função, que quando eu estou sentada sobre os isquios é onde o reflexo de endireitamento da minha coluna ele acontece. Sim? Quando eu estou andando ou em pé, se eu tenho uma consciência de como pisar, de como ficar parado com o apoio dos pés, ele traz uma melhoria na minha postura, porque esse reflexo de endireitamento da coluna, ele vai acontecer. Mas isso tudo é com o trabalho, sem material, com material, é um movimento percussivo, é um trabalho de bexiga, que a gente, né, ou um trabalho de toque mais sutil, um pincel que de repente eu toco na minha pele já traz muita informação, né, de presença, de como eu estou, como eu, né, de uma forma geral. Claudete, oi, você me ouve? Você me ouve? Sim. Tá. Então, você está falando muito do sensorial, né, das sensações, e você deu muitas explicações, nós aprendemos muito, né, da eutonia. Mas a gente tem um musicoterapeuta participando e ele fez uma pergunta mais técnica. Ele te pergunta assim, se a eutonia trabalha conjuntamente a esterocepção, a propriocepção e a intercepção. Sim. É como eu falei, a gente não fica assim, eu dei alguns exemplos, porque assim, a gente fica um pouquinho limitado, todo mundo está com seu microfone, né? A gente prima muito por um trabalho de chão. Eu uso muito trabalho também com música, só que não é qualquer música que a gente trabalha. Então, assim, o trabalho de propriocepção, ele é grandioso, um trabalho de eutonia, e a eutonia, ela trabalha muito nessa relação, não é só eu comigo, mas é essa relação. Os meus espaços dentro do meu corpo, o meu corpo na relação com o espaço, na relação com o outro. Né? Então, ela te amplia, ela te traz, ela potencializa a sua imagem corporal e o mundo das suas relações. Então, não é um trabalho que fica só para dentro de você. Tá? É lógico que num primeiro evento eu trouxe de uma forma muito simples, né? Como que de repente um toque pode te trazer uma percepção mais aguçada, uma sensação diferente, mas numa aula mesmo de eutonia, numa vivência mesmo de eutonia, a gente tem aí vários recursos de materiais e todo um respeito, né, pela metodologia da eutonia que a Gerda trouxe, de como se trabalhar com cada um deles. Então, dependendo do tema que eu vou desenvolver na aula, mas independente desses temas, eu vou estar indo de encontro com tudo isso, tá? Então, é um trabalho, como eu falei, de consciência mesmo, aguçada, profunda, que vai te trazer não é só ampliação de espaços ossos, articulares, né, espaços entre os ossos ou espaços entre a musculatura. Se eu amplio o meu olhar interno, eu vou ter uma ampliação também para aquilo que está fora de mim. Então, essa minha consciência não é só do meu corpo, é como eu me posiciono no mundo. Como ele se relaciona, como eu me relaciono. Não, a eutonia é totalmente relacional. Totalmente relacional. 100% relacional. 100%. Temos uma outra pergunta, qual? Se é possível fazer domiciliar. Então, se o eutonista pode fazer um trabalho domiciliar com uma pessoa ali, talvez com uma dificuldade de locomoção e tal. Sim, eu fiz muitos atendimentos, ainda faço com a pandemia, já não tanto, mas assim, muitos atendimentos de pessoas que, como eu falei no começo, né, do evento, elas têm algum problema crônico, não conseguem se locomover até o local, eu vou até o local da pessoa. Então, são esses atendimentos individuais que a gente fala, né? E aí, lá no local, eu vou vendo o que é possível ou não, né? Trabalhando de acordo com o ambiente que ela tem e com o que ela pode fazer. Então, a eutonia, ela traz essa riqueza da pessoa aceitar determinados limites, porque todos nós temos as nossas limitações,
Sejam elas físicas, emocionais, mentais, todos nós temos, somos humanos, né? Mas ela também te mostra um outro caminho, porque a gente acaba estimulando, né, acessando outras regiões do cérebro, entendeu? Que você começa a perceber que o caminho também, se eu fizer uma voltinha, eu chego lá também, eu não preciso ir só nessa linha reta. Então a gente começa a quebrar certos padrões, a eutonia vem para romper certos padrões que são impostos desde quando a gente é criança, desde quando a gente é bebê. O que o bebê mais escuta? Quando ele está lá, o bebê, ele precisa tocar nas coisas, ele quer pegar, porque é assim que ele começa a se descobrir no mundo, né? Pela sensação tátil. E quando você fala não, o que ele faz? Não, né? Então a primeira reação já é lógico que a gente tem que impor limite, né? Mas, como dizia Gaiarsa, né? Ângelo Gaiarsa sempre falava, às vezes, o conjunto de não pode, não deve, não faça, acaba encouraçando a pessoa se ela não entender por que ela não pode fazer naquele momento, né? Como que você vai falar com aquela pessoa ou com aquela criança, como? Então, mais do que o quanto você trabalha, é o como você trabalha, né? Que na eutonia nos interessa. É a metodologia do como. Como você sente, como você faz, como você usa seu corpo, como você come, como você estuda, como você gira, como você se expressa, né? Como que você demonstra seus sentimentos, como que você se cala, como que você... Então, é o como de tudo na vida. Então, ela vai trabalhando, né, de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito profunda, e respeita a individualidade de cada um. Então, mesmo no grupo, embora a gente trabalhe, todo mundo coloca lá o bambu na sua coluna, na paravertebral, cada um vai receber essa informação de uma forma completamente diferente. Cada um vai ter uma sensação completamente diferente. Não estamos aqui para, olha, tem que ser assim ou tem que ser assado. Não tem que nada. Apenas observa, escuta, perceba, veja como. Então, são palavras que eu uso muito num trabalho, né, no direcionamento de uma vivência eutônica. Claudete, é muito interessante, assim, até dizer a diferença, né, da eutonia para outras práticas. A gente tem tantas práticas de corpo, né? Então, qual que é a coisa específica da eutonia? A especificidade da eutonia é que ela trabalha com essa consciência mesmo óssea. É lógico que o osso ele não faz nada sozinho sem a musculatura, né? E pelo tônus muscular. Então, assim, como que você organiza teu esqueleto, né? E aí você vai percebendo que você tendo mais espaços articulares, você vai tendo uma mudança no teu tônus também. A sua musculatura ou ela se estende mais ou ela se retém mais. Então, automaticamente, um interfere no outro. Então, a diferença da eutonia é que ela traz essa luminosidade óssea. Volto a falar, o osso não faz nada sozinho, né? Mas é essa musculatura profunda que a gente chega na eutonia. São esses músculos mais próximos, mais ligados aos ossos, ao tecido nervoso. É aí que a eutonia chega. Por isso que eu dei esse comparativo com a acupuntura, não é? A acupuntura, ela vai lá, ela não fica no superficial. Mas a eutonia também fica no superficial. A eutonia também trabalha a pele, né? Ela trabalha, é o nosso maior órgão, é um dos órgãos mais belos que a gente tem, a nossa pele. Claudete, Oi. eu sou o Toninho, sou musicoterapeuta que a Tereza Toninho. falou. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Nós usamos bastante o método Dalcroze, musicoterapia. Que maravilha! Né? Eu queria só dar um exemplo que eu acho interessante você falar eutonia, depois quero fazer uma pergunta para você. Tá. Trabalhei algum tempo no GRAC com pacientes com câncer, com neoplasias medulares, né? Que estão ficando atrofiados. Então, por exemplo, eu usava a mão do paciente como se fosse um pequeno teclado. Sim. Né? E aqui era do, ré, mi, fá. Então, eu criava musiquinhas, né? Do, ré, mi, fá, 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 do, ré, ré.
onde está o sol? O paciente falava, lá em cima. Olha só que interessante. Interessante. Aí ficou lá em cima, né? Isso, então, trabalhava muito essa questão do tato, né? Da própria percepção dele, que eu perguntei. Eu queria perguntar para você uma coisa assim. A eutonia, ela pode ser ativa e pode ser passiva? Por que o passivo? Eu vou te explicar. Porque tem uma metodologia em musicoterapia que a gente chama de vibroacústica, que são ondas sonoras que atingem o seu corpo na parte da pele, mas atinge também nas vísceras, né? Nessa parte interior. Sim. A eutonia também pode ser passiva ou não? Sim, ela pode ser tanto ativa quanto passiva. Até na eutonia nós temos exercícios, né, que a Gerda Alexandre nomeou como exercícios passivos e ativos. Ah, tá. Então a gente tem um trabalho, por exemplo, com pessoas, como eu até mesmo falei, as pessoas paraplégicas ou que tem algum problema medular, que sofreu algum acidente grave, pessoas que estão em coma. A eutonia, ela prima pelo toque, então esse trabalho que você falou, né? É muito eutônico isso. Exatamente. Então, uma das diferenças da eutonia com as outras terapias é isso, porque ela coloca o toque como a grande mãe, né? Assim, o tato consciente, o contato consciente, isso são nomenclaturas que a Gerda deu no trabalho de metodologia dela, né? E que a gente aborda na aula. Então, exercícios mais passivos, então existe essa coisa assim, né, do eutonista fazer o trabalho individual na pessoa que está acamada, mas também os alunos, eles começam a se relacionar uns com os outros. Então, eles aprendem em como manipular o corpo deles para depois manipular o do colega, né? Então, assim, na área de reabilitação física, em pessoas que estão, assim, no estágio já, né? Muito... no estágio já final, né? Como que a gente pode ativar? Pelo toque. Até em pacientes com estado de coma a gente fazia isso. Estado de coma, sim. A mãe cantava e ia fazendo uma drenagem, né? Sim, sim. Porque, né? Isso é verdade. Eu tive uma pessoa que eu atendia, que ela sempre foi uma senhora, infelizmente ela morreu, mas não foi nem disso, né? Ela teve um problema de coração e faleceu. Mas assim, ela era uma pessoa super dinâmica, ela ia em bailes, ela dançava com o marido e ela teve um acidente, ela bateu a cabeça e ela ficou com uma sequela, ela não falava, ela tinha dificuldades para se movimentar, enfim. A filha dela veio me procurar, eu fiquei um bom tempo fazendo um trabalho com ela. Ela não aceitava nenhum tipo mais de tratamento, ela ficou meio que revoltada, né, com essa situação toda, ela não aceitava nenhum tipo de tratamento. E sabe o que se aproximou dela com ela mesma? Foi isso aqui, ó. Né? A gente fazia um trabalho, né, de bambu, toque, o meu toque nela, eu ensinava, ela tinha dificuldade às vezes de manipular alguma coisa. Através do bambu, ela começou a estimular o movimento de uma tal forma que ela começou a melhorar o caminhar dela. Né? Lógico, ela não voltou 100%, né? Tem coisas que são irreversíveis, mas ela melhorou a qualidade de vida dela. Né? O quanto ela viveu ainda, ela melhorou. E até a filha dela falou assim, olha, Claudete, é impressionante, porque no começo ela ficou rebelde também comigo. Ela não queria, ela ficou rebelde. Aí quando eu mostrei alguns materiais, alguns ela se aproximou, outros não, e o bambu ela não queria. Só que ela chegou a um ponto que ela dormia com o bambu. Ela dormia com o bambu. E ninguém falou para ela tem um trabalho de eutonia que a gente coloca aqui no externo, né, nesse eixo anterior, que a gente trabalha. Exatamente isso que ela fazia. Então aquilo acalmava, trazia um estado, né, de aceitação, de escuta, que ela precisava, de aceitação mesmo. Porque a eutonia ela vem muito nesse campo, né? O que eu lindo, preciso né, aceitar, Claudete? por que eu estou tão revoltada assim, né? Aí quando as pessoas falam, ai, mas dói aqui, dói ali, eu pergunto, que parte do teu corpo que não dói? Ai, pensando bem, olha, aqui não dói, a orelha não dói, o dedo mindinho não dói, meu pé esquerdo não dói. Aí você começa a descobrir que tem tantas outras regiões do teu corpo que você não escuta que não dói e você fica focado na dor.
né? Pois Então, é. a eutonia trabalha muito com a questão, tá, Antônio, da intenção, né? Existem toques muito sutis que o eutonista faz, como esse teu trabalho aí, né, que você falou. Tem essa semelhança, por quê? Porque a Gerda Alexander foi aluna direta de Dalcroze, ela entendia muito bem ela foi educada nesse sistema, né? Depois, se vocês quiserem, 30 segundos eu posso mostrar um trabalho bem interessante do Dalcroze que a gente faz com pacientes, por exemplo, com Alzheimer. Mas depois, se vocês quiserem, é 30 segundinhos, é bem legal. É muito interessante porque, Claudete, assim... Claudete, Oi. então eu penso que a gente podia falar um pouquinho da jornada, né? Pensando em todas essas dimensões. E fazer um convite para todo mundo também, né? Isso. Eu acho que assim, foi só algumas pessoas estão saindo por conta já estão do horário saindo, que sim. nós divulgamos, né? Vamos falar. A gente vai ter assim uma jornada de eutonia que a gente, né, elaborou com muito carinho, com muita intencionalidade, né? E, enfim, e que vai acontecer agora em setembro, né? Então a gente tem 4 encontros, isso já vai estar, né, Tereza? Vai estar no site aí do Instituto. Isso. Então vocês podem entrar lá, vai ter as datas. Então o primeiro encontro vai ser dia 24 de setembro. E eu vou só comentar um pouquinho os temas que a gente vai abordar, tá? Então o primeiro encontro vai ser pele e tato consciente, a presença no mundo, né? A sua presença no mundo. O segundo encontro vai ser dia 22 de outubro, que é espaço interno e volume. E, paralelamente, a gente vai estar trabalhando com integração, segurança e autoconfiança. O terceiro encontro vai ser dia 12 de novembro, contato consciente, que é um dos presentes aí maravilhosos da Gerda, que vai estar falando, a gente vai estar interagindo com a comunicação, a relação e a reciprocidade. E o quarto encontro, dia 3 de dezembro, consciência óssea e movimento eutônico, que é o ápice do trabalho da eutonia, né? Que vai estar falando sobre estabilidade, solidez, presença contínua e harmonia. Então, esses são os 4 encontros que a gente, né, elaborou com muito carinho e pensando nessas questões humanas, né, do quanto a gente precisa se tratar, se escutar, e nós temos ferramentas dentro da gente para se autocurar. É só a gente conhecer o caminho. Né? Temas essenciais. Essenciais. Eu fiquei pensando o quanto a eutonia conversa com a abordagem integral do Instituto. Sim, é um trabalho, né? somático. A eutonia é um trabalho somático. E vai de encontro também a muitas doenças psicossomáticas que as pessoas têm. Sim, né? Como ela reverbera para todos os níveis da consciência, né? Exatamente. Então conversa muito com a abordagem do Instituto. E aí, quem quiser experimentar um pouquinho mais... E falar também que nós vamos ter uma prática de eutonia, né? No dia 11 de setembro, que eu acredito que já deve estar também no site. Sim, já está disponível para inscrição. Para vocês se inscreverem. E que a gente vai estar falando um pouquinho de coluna, melhoria, né, da postura, e a gente vai pegar nessa questão dos exercícios específicos para aliviar o estresse e a tensão muscular, as dores pelo corpo, que todo mundo tem, né? E legal falar que são 2 horários, na sexta, dia 11 de setembro, são 2 horários, né? Fala um pouquinho, Claudete. São 2 horários, vai ter uma turma às 10 horas da manhã e outra turma às 20 horas. Então, quem não pode de manhã, de repente consegue vir à noite, né? As pessoas que trabalham, mesmo em casa, então, assim, vai ter um horário à noite, às 20 horas. 20 horas para mim é muito tarde, eu não consigo, então vai ter um horário de manhã. Então, é só a gente, né, reservar aquele tempinho, falar assim, não, esse tempinho agora é para mim, é uma sexta-feira, final de semana, chegando, para a gente ficar melhor, né? Para a gente entrar o sábado e domingo mais descansados e para a gente começar outra semana também mais renovado, né? Eu posso falar? Pode. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou aluna da Clau, né? Ela me convidou para vir aqui e eu participei de uma aula de eutonia com ela e eu tenho fibromialgia. E eu vou dar o que eu senti na aula, né? Eu realmente conversei com o meu corpo, eu fiquei assim
foi uma coisa muito diferenciada. E quando acabou a aula, eu comecei a chorar. Mas assim, eu chorava. Assim, eu simplesmente chorei. Meu corpo quis chorar naquele momento. E aí eu parei de chorar. E aquilo foi tão mágico, assim. Foi uma coisa que foi meio que libertadora, como se tivesse uma coisa presa. Foi realmente fantástico. E eu sempre falo para Cal, eu preciso voltar, né? Agora eu vou pegar firme, Cal. Amei a explicação. A gente foi fantástico, assim. Foi surreal o que eu senti neste primeiro contato com a eutonia. Eu acho que vale muito a pena conhecer e ter uma sensação diferente. Uma coisa que a gente nunca teve, foi o que eu senti naquele momento. Que bom, Tabata, que maravilha. Eu lembro que você deu esse depoimento, sim. E foram coisas muito simples que a gente trabalhou, Sim, né? Foram. Né? E assim, eu me acabei de chorar e eu não estava triste, eu só deixei meu corpo chorar. Ele precisava chorar naquele momento e eu me senti tão aliviada e muito bem depois, assim. Eu acho que eu consegui escutar o que ele estava pedindo, né? Um socorro naquele momento, ou ele simplesmente precisava soltar aquilo que estava preso. Então foi realmente fantástico e bem transformador para mim. Que bom, que bom. A eutonia, ela é isso, ela vai, né? Ela é transformadora. Eu sou meio suspeita a falar, mas ela transformou a minha vida, né? Na minha vida profissional, eu já fiz muitas coisas, né? E uma delas também, eu fui atleta de competição. Eu parei, teve um momento na minha vida que eu parei com a dança e fui me envolver com essa coisa de ginástica aeróbica competitiva, participei de campeonato brasileiro, campeonato mundial, me estraguei toda. Mas foi através desse caminho que eu encontrei a eutonia e ela me salvou, né? Aí, através da eutonia, eu voltei para a dança, que eu tinha abandonado, que era uma coisa que já estava em mim desde pequena, né? E voltou diferente, então essa dança voltou muito diferente, ela não é mais igual, né? Então eu posso dizer para vocês que a eutonia, ela é uma das ferramentas, dentre várias ferramentas que a gente tem de trabalhos corporais maravilhosos. Ela não está aqui para salvar, para falar, olha, nunca a Gerda falou, você nunca mais vai sentir dores no teu corpo se fizer eutonia. Ela nunca teve essa prepotência, ela sempre foi uma pessoa calorosa, generosa, humilde, sensata, intuitiva, sábia. Ela estava além da época dela. E ela falou, a eutonia está aqui, é para todo mundo. É muito simples, basta você querer, basta você falar, eu vou começar, dar o primeiro passo. Às vezes é difícil, mas a gente precisa tomar essa decisão, né? Então ela está aí, gente, ela está aí, a gente está aqui para tentar trazer essa eutonia para as pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar. Tem muitos relatos de muita gente, e os relatos são sempre muito sensíveis, muito verdadeiros. E o que você sentiu, tá, Tabata? É o que você sentiu, porque o corpo é seu, a sua história de corpo é sua. É verdade. E eu lembro que eu olhava, eu falava, Clau, por que eu tô chorando, né? Aí ela falava, não, deixa, vai, chora. Daí, tipo, e foi uma coisa muito fantástica, que eu nem sabia, mas assim, foi maravilhoso, assim, a experiência. Eu super recomendo. A Clau é fantástica. Eu, assim, ela sabe que eu sou muito fã dela. E tudo que ela passa, essa parte que ela falou, assim, de quando faz corporal, né, que faz com outras pessoas, nós fizemos apresentações e em alguns momentos das apresentações ela trazia a eutonia pra gente e a gente fazia no corpo das outras pessoas. Então, é fantástico, né? Tudo que ela faz, ela traz um pouquinho disso e a gente fica muito bem, assim, né? Todas, independente se for sapateado, balé, né? Mas, assim, é maravilhoso, gente. Eu super recomendo. Eu vou começar a fazer mais vezes agora. Mas, assim, dando meu relato, foi uma experiência, assim, muito diferente e muito reveladora, digamos, para mim. Que bom. Nossa, que relato lindo. Obrigada, Tabata. Nossa, a gente fica muito feliz quando a pessoa, né, dá esse depoimento tão verdadeiro, tão sincero, né? E a Gerda, ela trouxe a eutonia muito para essa área artística, né? Até o Antônio falou que ele trabalha com música. A Gerda fez um trabalho com músicos incrível. Ela tem um livro chama Eutonia, né? Um livro que na verdade nem foi ela que escreveu, foi uma outra pessoa que escreveu. Um médico acompanhava os relatos dela.
E a gente tem alguns livros até, depois eu posso passar para vocês, para a Josi. Então, esse daqui é a Eutonia, né? Que é a Eutonia, Educação do Corpo para o Ser, que é da Berta Vernevich, que foi aluna direto dela e que está aqui no Brasil, que ela direciona o Instituto de Eutonia. E tem um livro que é Conversas com Gerda Alexander, que eu recomendo. São relatos, uma conversa dela, né, sobre todo o trabalho dela, sobre toda a metodologia dela. Né? Uma pessoa vai entrevistando, ela vai falando. E, então, assim, é tudo o que você sente, o que você pensa e o que você se expressa é o que você é. Né? Então, é uma maneira que a gente tem, como a Tabata falou, ela é reveladora. Ela é transformadora, ela se desvela, né, dentro de você, e você vai escutando o que o teu corpo precisa em cada momento. Muito legal, Claudete. O tempo passou assim... Passou muito rápido. Muito rápido. Nem percebeu. Imagina, nem sente, uma delícia. Eu estou aqui encantada. Sabe quando assim os olhos brilham, a gente fica ouvindo e tão encantada mesmo pela técnica e por todas as possibilidades, né? Como psicóloga, ouvindo todo esse trabalho de despertar o corpo, de sentir o corpo, dá para ver o quantos que vários profissionais também podem se beneficiar, né, desse conhecimento, de saber dessas questões. E aí acho que fica o nosso convite, né, para os próximos eventos. Tem essa jornada que vai acontecer, quem tiver interessado pode acessar o site do Instituto Evoluir e identificar e fazer sua inscrição. E a prática na sexta que vem, da semana que vem, dia 11 de setembro também, né? Nesses 2 horários, então, presente aí da Claudete, 2 horários disponíveis, né? Manhã e noite. Eu espero que vocês possam vir, né? E podem convidar as pessoas que vocês quiserem para fazer essa prática, porque mais do que teoria, a eutonia necessita da vivência. É importante você passar pela vivência eutônica, de você experimentar no seu corpo. Mas como muita gente também não conhece ainda, então é importante se falar da eutonia. Falar, olha, está aqui, é mais uma ferramenta que existe e que pode se somar a tantas outras ferramentas. E pode trazer, sim, como trouxe para mim. Quando eu falo que ela me salvou e continua me salvando. Eu falo de boca cheia. Né? Ela mudou, ela transformou a minha vida. Né? Nós tivemos dois momentos hoje para experimentar um pouquinho, né? Foi assim, um breve momento. Como profissionais, nós tivemos uma aula sua, né, com toda a equipe de profissionais do Instituto, maravilhosa, e nós vamos oferecer, né, no dia 11, 2 momentos, 2 aulas maravilhosas com você. Ai, obrigada. Eu só tenho a agradecer, espero, não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostariam, né, de deixar alguma coisa registrada. Nós deixamos tudo anotado, a maioria das perguntas foi respondida. No diálogo, no bate-papo com a Josi, vocês já trouxeram praticamente tudo, né? Então, acho que todas foram respondidas. Se tiver alguma coisa do Facebook, depois a gente vai complementando, né? A gente está também ao vivo no Face. Isso, fica o convite, né? Venham para a prática, venham para a jornada, que vai ser o lugar, o espaço para tirar dúvidas, fazer perguntas e conhecer essa técnica maravilhosa, com essa profissional maravilhosa também, que é a Claudete. Tá aí a Tabata, que deixou a mensagem, né? Então, eu acho que é esse o nosso caminho. Claudete, muitíssimo obrigada. E eu queria falar uma coisa também, Claudete, né? É muito bom estar te recebendo, né, nesse evento no Instituto Evoluir, como a Tereza falou, tem muita sincronia com todo o trabalho que a gente realiza, e eu já quero deixar um feedback aqui, porque eu estou trabalhando muito sentada, e eu tenho sentido muita dor, né, no final da coluna, né, no cóccix. E na hora que você trouxe o exercício, não, foi o que você falou, pequenininho, né? O exercício de sentar e colocar, sentir os isquios, e eu senti que trouxe uma presença maior, e a dor diminuiu, porque eu estou com dor no final da coluna.
Então, assim, já dando um feedback positivo aqui, de uma parte prática do que a gente praticou aqui. Muito obrigada por estar junto. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vão ser 2 horas aí de prática que vocês vão se beneficiar bastante, com certeza, tá? Então, eu só tenho a agradecer ao Instituto, agradecer a todos vocês que ficaram, né? Eu gosto de falar muito, eu falo demais, né? Então, vocês precisam me cortar. É que tem muita coisa, né? Que a gente não pode passar em branco, e eu espero que vocês tenham, assim, tido um pouquinho do conhecimento do que é a eutonia, mas ela vai entrando na vida da gente à medida que a gente vai praticando, que a gente vai tendo essa possibilidade de experimentar, né? Como qualquer dança, como qualquer atividade física, como qualquer música que a gente queira aprender a tocar, se a gente não se arriscar, a gente não vai aprender, né? Então fica aí o convite com muito carinho. Obrigada mesmo, Josi, Tereza, Alexandra, todo mundo do Instituto, a vocês que participaram, né? Meus amigos, estou vendo amigas aí, a Lília, amiga querida. Muitos elogios. Tem muitos elogios no chat, muitos agradecimentos, pessoas perguntando se ficou gravado para poder assistir depois, porque foi muito rico tudo que você trouxe. Então, tem muita gratidão dos participantes aqui, Claudete. E obrigada, a nossa gratidão imensa. Como a Lê trouxe, o feedback é imediato, né? Os exercícios que a gente faz já tem um ganho de energia. A gente está numa quinta-feira à noite, já temos quase uma semana completa de trabalho e a gente sai energizado e com muita leveza, né? Esse princípio da economia de energia com liberação de movimento, ele é incrível. Obrigada. Nossa gratidão por você trazer dessa forma tão simples e acessível um conhecimento tão profundo, né? Tão técnico, e a gratidão pela parceria com o Instituto. Obrigada. Muito bom você estar conosco. Obrigada de coração. Michele, muito obrigada. Michele, querida. Gosto de pessoa também, né? Ajudou muita gente aí. Parabéns, Claudete, foi ótimo. Linda, lindo. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Michele também, que representa no Instituto essa área do corpo, né? A gente lá no Instituto tem tantos trabalhos, psicoterapia, psicopedagogia, yoga, tantos florais, são vários, né? E Michele representando aqui também essa parte do corpo, honrando essa parte do corpo, né? É verdade, eu trabalho com a massoterapia, então tem tudo a ver, né? A eutonia, essa consciência do corpo, é maravilhoso. Sou apaixonada por isso. E esse encontro foi muito importante porque além dessa questão de vocês terem um conhecimento mínimo da eutonia, né? Oportunidade, mas também da gente abrir essa jornada, mas uma coisa muito, muito mais importante, ou tanto quanto, que é essa parceria que está aí aberta, né? Que é o Instituto Evoluir e o Equilíbrio Estudo de Dança. Eu acho que é uma parceria, um casamento uma relação, né, afetiva que começou e acho que vai ter bons frutos, se Deus quiser. Pois é, a gente está chegando ao final. Que delícia passar essa noite com todas essas informações, os conhecimentos, as práticas, assim, foi uma honra estar com você e com tudo que você pôde ofertar para a gente essa noite. E aí, eu vou, então, além dos convites, a gente vai encerrando, eu vou pedir para as pessoas que quiserem abrir os seus microfones, a gente possa se despedir e, quem sabe, se encontrar aí nos próximos eventos, na nossa jornada ou na prática, a gente se vê, então. Beijo para todos, boa noite. Beijo, obrigada, gente. gratidão, Obrigada, Claudete. Boa noite. Beijo, Claudete. Grande a Boa todos. noite. Fica a minha gratidão. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.